Tá faltando o pessoal de um artigo, não tá? Não, já tem um representante de cada. Ah, então Eu tô podemos. aqui. Eu sou um dos. Sim, ó, Gersone, aí a Juliana e a Tatiana, o Manuel. E a Simone tá no. É do outro? É, Simone. Não, Ei, boa tarde. Boa tarde. boa Vocês tarde. conseguem me ouvir? Sim. Ah, beleza. Que ótimo. Então acho que a gente pode começar, né? Então a gente tem 8 minutos para cada um dos artigos. A gente vai apresentar os vídeos, ou Manuel, ou o pessoal vai apresentar? O que vocês preferem? Para a Ué, gente, tanto faz. Quem quiser O meu, apresentar. o meu pode ser pelo vídeo, já tá pronto mesmo. Simone, você prefere o vídeo ou prefere apresentar? É, Ô, Lucas, eu vou preferir o vídeo pelo seguinte, né? O primeiro autor, que é o Ronan, ele não está presente, né? Ele não está participando, não pôde participar do evento. E aí é ele que faz a apresentação no vídeo, né? Então Sim, eu acho que é bom porque ele que fez o material, então acho que a gente tem que prestigiar o que ele mandou, tá bom? tá bom. Então tá, então vamos passar os vídeos. Então a gente tem 8 minutos para apresentação e depois a gente tem mais 8 minutos para discussão. É isso? Não tô Isso, lembrando. E isso. aí no final a gente vai ter uma discussão maior no tempo que sobrar. E aí a gente vê os pontos que a gente ou quer explorar mais ou que eu não consigo falar nesses 8 minutos. É, boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar aqui o vídeo, compartilhar a tela para vocês e no momento da discussão, no chat, eu vou ficar colocando o tempo que a gente tem para discutir e seguir o cronograma de cada sessão, certo? Primeiro vídeo é esse, a Organização Sem Privilégios, investigação sobre o paradoxo da meritocracia e a diversidade racial em organizações brasileiras. Olá, eu sou o professor Gersoni Tasso Moreira Silva. Eu vou apresentar um artigo intitulado Organização Sem Privilégios, uma investigação sobre o paradoxo da meritocracia e a diversidade racial em organizações brasileiras, de autoria de Márcio Guilherme Heder, da Fundação Dom Cabral, Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira, Fundação Dom Cabral, e Gerson Tasso Moreira Silva, do Centro Universitário Novos Horizontes. Bom, a meritocracia é considerada um sistema de gestão e avaliação para obter recompensa financeira ou ascensão na hierarquia organizacional, por meio de resultados individuais alcançados em uma tarefa, projeto ou metas previamente estabelecidas. Supõe-se que todos os grupos de identidade humana sejam iguais em capacidade e desenvolvimento. A possível oposição entre a meritocracia e a diversidade ocorre em função da desigualdade de acesso a recursos que atuam na formação da pessoa, como nutrição, educação, relações pessoais, conexões, com oportunidades econômicas e de trabalho, entre outros. Bom, apesar de alguns estudos demonstrarem uma evolução positiva entre as ações de diversidade e a evolução de carreira de grupos subrepresentados, outras pesquisas mostram efeitos contrários, como reação e crescimento de preconceitos e discriminação por parte dos grupos privilegiados. Diante do exposto, o objetivo geral do estudo é analisar a existência de um paradoxo entre práticas entendidas como meritocráticas e a gestão da diversidade racial em organizações brasileiras de grande porte, e como essas organizações lidam com os efeitos conjuntos da meritocracia e da diversidade racial. Bom, nosso referencial teórico ele é composto por três pilares, onde a meritocracia, que de acordo com Souza e Vasconcelos, 2021, é uma prática de reconhecimento igualitário a todas as pessoas que procuram demonstrar suas competências para realizar atividades por meio da inteligência, para promover suas qualidades e alcançar um objetivo. Em seguida, tem-se a discussão da raça
no contexto organizacional. E, por fim, nós trabalhamos a teoria do paradoxo, que consiste em duas partes, em esforços opostos uma à outra, mas complementares e sinergéticos, de forma que um componente define os desafios do outro. Nós tiramos isso aí de Bert Simpson, 2021. A pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa, exploratória, descritiva e aplicada. Utilizou-se o método de bola de neve e análise de discurso para avaliar as entrevistas semi-estruturadas das 14 pessoas selecionadas da pesquisa. Dessas, 7 pessoas autodeclaradas de cor preta ou parda e 7 pessoas que se autodeclaram de cor branca. Entre esses profissionais, 11 pessoas trabalham atualmente em empresas de grande porte, líderes de seus setores, e 3 pessoas são sócias e consultoras especializadas no tema da diversidade racial. Bom, com alguns resultados, nós obtemos que a principal consequência observada na pesquisa do paradoxo entre meritocracia e diversidade racial, aplicados em organizações brasileiras de grande porte, é que a meritocracia atrapalha a diversidade racial, na medida em que amplia a iniquidade e o desequilíbrio de raças na liderança das organizações, por meio da perpetuação dos privilégios daqueles que já os possuem. A meritocracia aplicada para qualificar e promover colaboradores não promove resultados justos para a maioria dos entrevistados. Bom, como conclusão, o paradoxo entre a meritocracia e a diversidade racial é real quando esses conceitos são aplicados conjuntamente em organizações brasileiras de grande porte. O paradoxo é constatado por meio do reconhecimento da existência dos critérios de tensão, oposição, limites e desafios, observados de um lado, e da existência dos critérios de relação mútua e certa interdependência entre os conceitos da meritocracia e da diversidade racial aplicados de outro lado. Apesar da meritocracia não promover resultados justos, na visão da maioria dos entrevistados, ela é valorizada como ferramenta de gestão. Bom, as contribuições da pesquisa apontam que, para o efetivo gerenciamento do paradoxo, a meritocracia precisa ser ajustada sob a lente da diversidade racial e contrabalanceada com o uso de ações afirmativas e iniciativas intencionais, a fim de que possa realmente promover resultados justos nas organizações. Espera-se, com o estudo, estabelecer um conceito claro a respeito da existência do paradoxo entre a meritocracia e a diversidade racial, aplicado nas organizações, bem como das consequências desse paradoxo sobre o impacto negativo que a meritocracia gera sobre a diversidade racial. E muito obrigado. Obrigado, Gersone. Bom, agora a gente tem 8 minutos para discutir. Quem gostaria de começar a fazer perguntas, comentários? Então, vou Tá fazer só um esclarecendo. comentário aqui, Gersone, é prazer aqui estar com vocês. Coincidentemente, eu fui da banca de defesa da dissertação do Márcio com a Luciana. Aí eu Ah, falei, eu participei da banca dele, então eu conheci o trabalho desde lá do projeto. Eu fui do projeto e depois da banca de defesa. E aí, bacana ver vocês juntos aí no artigo, né? olha só que maravilha, viu? Interessante Então, mesmo. nem vou fazer comentários, que eu acho que os comentários que eu pude fazer estavam lá na banca, né? E acho que o Márcio agregou muito assim do projeto para a defesa da dissertação, né? Ele agregou muito assim do que a banca tinha colocado, ficou um trabalho assim bem interessante, né? Então eu vou passar a palavra, tá bom? Eu até conversei com ele e, de fato, ele falou que foi muito boa a banca, né? E é um prazer também estar podendo conhecê-la, né? Já que foi membro da banca, seu nome está lá e consta, né? Eu sou professor associado da Fundação Dom Cabral e, de vez em quando, eu também participo de bancas lá dos mestrandos, né? Isso. Então, seu nome já apareceu algumas vezes, é interessante. Fica aqui meus cumprimentos também. Obrigada. Mundo pequeno, mundo pequeno. Tá pequeno mesmo, porque eu estou entrando na FDC agora também. Então tem mais uma pessoa da FDC com conexões aí.
Mas aqui, deixa eu falar então, fazer uns comentários aqui. Eu gostei do artigo, eu achei que vocês falaram da teoria de paradoxo, que eu já achei um avanço, porque a maioria dos artigos que eu estava vendo, eles não estão com uma fundamentação teórica tão forte, e eu achei que vocês fizeram um trabalho bem feito até de trazer a teoria do paradoxo. Mas o que eu acho é um comentário muito parecido com o que eu tinha feito na Tatiana numa outra sessão que a gente estava, que é vocês entregam demais o ouro muito cedo e fica um pouco meio sem graça assim para o leitor, porque vocês falam assim, eu vou verificar um paradoxo, o paradoxo é real, e depois vocês verificam que o paradoxo é real. Então, fica meio, sabe? Aí eu fico, por que que eu tô lendo então se não tem nada muito chamativo, não tá contraintuitivo, etc. E vocês poderiam facilmente fazer isso falando dos pontos que vocês estão falando, sem falar que é um paradoxo. Vocês falam que existe, por exemplo, existem práticas meritocráticas que vão contra a gestão ou tem alguma incoerência com a gestão da diversidade racial em organizações, a gente precisa entender muito mais o que está acontecendo aqui. Então, a gente investigou e a gente chegou à conclusão de que existe o que a gente está introduzindo como um paradoxo, é, um paradoxo entre essas práticas, entendeu? Aí coloca o nome do paradoxo, fala, estamos introduzindo esse paradoxo, nosso estudo identificou esse paradoxo, e aí o trabalho inteiro gira ao redor do paradoxo. Mas no início vocês Legal. falam que vocês não sabiam que ia ter esse paradoxo, que tem algumas inconsistências que precisam ser analisadas aí, entendida de uma forma melhor. Então eu acho que vocês poderiam fazer isso. Aí um comentário menor é que você citou até na apresentação o Burt e Simpson em 2021, e eles têm uma visão um pouco diferente de paradoxo. Então, depois você cita muito a Smith e o Lewis, que eu acho que é a visão mais tradicional do paradoxo, que é uma visão em que os paradoxos eles são meio apolíticos, assim, que as empresas vão lá, elas encontram paradoxos, encontram essas inconsistências e elas conseguem trabalhar e conseguem chegar a algum resultado ou não. E o que o Burt e Simpson eles falam é que, peraí, tem vários aspectos políticos dentro das organizações que podem influenciar também na gestão desse paradoxo. Então, acho que se vocês não trouxerem esses aspectos políticos nos dados, se tal o Burt e Simpson tão na cara assim na frente, vai trazer uma expectativa que não vai ser atendida depois. Hum. Então, é só tomar cuidado com isso, porque o outro artigo ele também é bem estabelecido já, o Smith e Lewis, então eu acho que vocês poderiam, se não trouxer esse aspecto, essa camada política, eu não citaria o Burt e Simpson ali. Talvez algum aspecto dele seja importante depois para a discussão, mas não tão de cara, sabe? Uhum, uhum. Não, legal, show de bola. Ótimos alertas. A gente acaba não percebendo isso no final, até na montagem do artigo, né? Não, é normal, né? A gente escreve e depois acha que tá tudo maravilhoso e na hora que alguém Tá lê, a gente coerente, né? enxerga outro ponto, né? É, Verdade. Nossa, ótimo, ótimo, ótimo. eu também gostaria de é, trazer algumas contribuições. Primeiro, parabenizar pelo trabalho, eu achei muito interessante. Eu acho que essa discussão sobre meritocracia e gestão da diversidade racial é uma discussão ainda muito importante. Eu achei muito interessante. Também, quando vocês trouxeram na parte da conclusão e no final dos resultados, algumas ações e práticas que podem auxiliar nesse gerenciamento desse paradoxo. Eu achei isso muito, muito, assim, interessante, que contribui muito para o trabalho. Eu acho que favorece ele. E a minha primeira questão, eu acho que a professora Simone já respondeu, que eu ia questionar se era um trabalho assim maior, se foi fruto de alguma dissertação, de uma tese, porque no momento dos resultados, geralmente quando é um trabalho qualitativo, ele traz alguns trechos, algumas falas. E no modelo daqui do semiárido, vocês não apresentaram. Aí eu ia questionar se foi porque vocês tiveram que reduzir, colocar nesse padrão do semiárido 16 páginas e optaram por cortar essas falas. Outro questionamento também que eu tenho é sobre a discussão. Em alguns momentos vocês trazem alguns dados, tipo até de comparação entre os participantes negros, participantes brancos, os participantes que eram mulheres, que eram homens, mas não tem uma discussão, não tem uma reflexão sobre essa comparação. É só o dado ele é apresentado, mas não tem nenhuma contribuição além disso, assim, não tem uma discussão. E outro ponto também que eu queria questionar é porque vocês abordam que existe sim esse paradoxo, que a meritocracia ela não se mostrou como uma ferramenta eficiente e relevante para
auxiliar nessa gestão da diversidade racial e que vocês apontam que essa gestão da diversidade ela é motivada por três principais motivos dentre as organizações que vocês investigaram. Que primeiro, uma pressão mercadológica, dentro de algumas práticas ESG, alguma transformação social, né, de impacto social, e também alguma exigência dos consumidores. De acordo com essas motivações que os participantes falaram, vocês conseguiram identificar se cada motivação dela é dessa, ela interfere diferente na eficiência dessa gestão da diversidade ou não foi encontrado nenhum resultado desse aspecto? Deixa eu ver, deixa eu só formular melhor. Por exemplo, uma organização que fala que a gestão da diversidade ela é motivada por uma pressão mercadológica e a outra empresa que falou que essa gestão ela é motivada pela exigência dos consumidores, assim, por uma demanda social, existe alguma diferença nessa eficiência, nessa percepção da gestão da diversidade, da diversidade racial? Ok, vamos pegar pela última. Não, a gente não observou, não entrou nesse aspecto, né, da análise, as respostas, né, dos respondentes, no caso, tá? A gente não chegou nesse mérito. Ah, mas é um ótimo ponto, até mesmo verificar isso aí. Em relação à questão de não ter colocado algumas falas, como foi muito denso, né, a gente acabou colocando por uma estratégia mais de discussão dos resultados, mais de uma maneira mais geral, né, colocando de uma forma mais de análise, condensando todas as respostas e colocando mais de uma maneira linear, vamos botar assim, né, do que o tradicional de colocar um determinado ponto, as respostas, e fazendo essa construção de análise de discurso normal. Então, foi uma estratégia, né? Sobre essa questão da reflexão, das comparações e tal, eu acho legal isso, é um ponto que a gente não tinha pensado, acho que a gente pode agregar sim para a melhoria. Eu vou apresentar agora outro vídeo, que o tempo já encerrou e no final a gente pode continuar a discutir sobre o trabalho. O segundo trabalho é influência do gênero na desigualdade salarial do profissional contábil no estado de Santa Catarina. Olá, pessoal. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o artigo Influência do Gênero no Estado, na Desigualdade Salarial do Profissional Contábil no Estado de Santa Catarina. Me chamo Tatiana Golfe, sou mestranda em Ciências Contábeis e Administração pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó. Esse trabalho foi desenvolvido também com as professoras Mara Voigt, doutora, com a Juliana Fabres, doutora também. Então, a contextualização da introdução. A desigualdade de gênero no mercado de trabalho, mesmo com avanço significativo nas últimas décadas, a desigualdade ainda persiste de forma marcante no mercado de trabalho. Em especial, as mulheres continuam enfrentando barreiras para acessar os cargos de liderança, receber salários justos e progredir na carreira e na condição de igualdade com os homens, de acordo com Novaes, Feitosa e Albuquerque. O cenário global nacional, segundo o relatório das Organizações Internacionais do Trabalho, IOT, diz que a desigualdade de gênero nas condições de trabalho tem avançado pouco nas últimas décadas, especialmente em países em desenvolvimento, onde a disparidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego ainda é mais evidente. No Brasil, apesar de leis recentes, como a Lei 14.611, garantir a igualdade salarial para funções equivalentes, a disparidade salarial ainda é uma realidade.
O contexto do nosso estudo é voltado à área contábil. A desigualdade de gênero também se faz presente nesta área. Mesmo com o aumento da participação feminina, as mulheres continuam ganhando menos que os homens em funções semelhantes, inclusive no estado de Santa Catarina, um estado com alto IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O estudo ainda busca analisar essa realidade no mercado contábil catarinense usando os dados da RAISE 2021. O objetivo do nosso trabalho é analisar a influência de gênero na desigualdade salarial entre os profissionais contábeis em Santa Catarina, considerando fatores como tempo, escolaridade e horas trabalhadas também. A opção pelo Estado foi justamente por ter sido o terceiro maior IDH do Brasil, entre outros estados como o Distrito Federal e São Paulo. No censo de 2022, Santa Catarina teve uma representatividade de 50,7% da sua população eram mulheres, né? E ela tem aí um crescimento total de 21,8% de 2010 a 2022. A população do nosso estudo, ela foi de 41.990 pessoas empregadas no ramo contábil, e a amostra do estudo compreendeu-se só 28.166. Por quê? Porque tivemos outliers. Então, precisamos tirar da nossa base remunerações zeradas, horas trabalhadas zeradas e sem informações de raça. Então, foi necessária essa exclusão para não prejudicar os cálculos do estudo. Nos procedimentos metodológicos, o nosso tipo de pesquisa foi descritiva, quantitativa e documental. As variáveis comprovadas, então, tempo de emprego, horas trabalhadas, idade, escolaridade, gênero e raça. Os CBOs, os Códigos Brasileiros de Ocupação utilizados, foi técnico contábil, chefe de contabilidade, consultor contábil, auditor, administrador de contadorias e registros fiscais, analistas de folhas de pagamento, assistente de serviço contábil, de contabilidade, auxiliar de faturamento. A apresentação dos nossos resultados, na tabela 2, são os perfis aí dentro da contabilidade em Santa Catarina. Então, aqui a gente pode observar que a parte da nossa amostra, ela foi de 70,39% de mulheres contra 29,61% de homens. Tivemos também uma representatividade nas horas trabalhadas contratadas acima de 41 horas, foi a parte maior, com 1.091 pessoas, totalizando 89,09% da população. A remuneração média, então, salarial, foi de 3.234,33. Também a gente teve aí uma faixa etária de idade de 33 anos. Tivemos, dentro da raça e etnia, um dado bem gritante, onde 26,10%, 26.210 pessoas totalizaram 93,6% da nossa raça e etnia. E a escolaridade que se destacou foi o ensino superior completo, com 14.391 pessoas, totalizando 51,09%. Então, também existe uma desigualdade no Estado, onde as mulheres recebem, em média, 11,10 a menos que os homens. O profissional do ensino superior completo recebe 24,92 a mais que os demais escolaridades, e com pós-graduação, 29,60 a mais do que quem tem apenas a graduação. Dentro do nosso modelo econométrico da desigualdade salarial na área contábil, nós temos os seguintes dados. Então, foi comprovado, as evidências indicaram que para explicar a remuneração é necessário o gênero ao lado da escolaridade, figura entre as mais principais. É possível verificar que os trabalhadores do gênero masculino recebem uma remuneração significativamente superior aos das mulheres. Constatou-se também, assim, indícios que a desigualdade de gênero, visto por atributos como faixa etária, tempo de emprego, escolaridade, cor, horas contratadas, são controladas para homens e para mulheres na análise da regressão, justificando, então, as diferenças nas remunerações recebidas entre os gêneros. Em relação à experiência e à jornada, os coeficientes foram positivos para tempo de serviço e quantidade de horas trabalhadas. Sugere, então, que tanto a experiência acumulada ao longo dos anos quanto ao trabalho em regime integral são positivamente correlacionados aos salários médios. Tais constatações corroboram, então, a noção de que o compromisso prolongado com a função, com o aumento da carga horária, podem também influenciar favoravelmente a remuneração dos profissionais. Os dados mostram também uma disparidade significativa nos rendimentos médios entre os grupos raciais. Em média, os negros ganham menos que os não negros.
De acordo com os dados da Pesquisa Nacional das Amostras a Domicílio em 2022, a população brasileira apresentou a seguinte distribuição em relação à sua autodeclaração: raça ou cor. Aproximadamente 42,8% dos brasileiros se autodeclararam como branco e 45,3% se autodeclararam autorizando como pardo. Para analisar a amostra, o que nos chamou a atenção é a quantidade de pessoas no estado de Santa Catarina vinculada aos CBO coletados que têm qualificação em pós-graduação. É um total de 0,39% de pessoas, comparado ao superior, 99,61%. A relação entre a pós-graduação com o salário pode ser entendida a partir do coeficiente estimado no modelo da nossa regressão, que nesse caso ela trouxe que 0,29% desse coeficiente, né? E isso indica que, mantendo todas as outras variáveis constantes, o empregado com pós-graduação, mestrado ou doutorado tem um aumento médio estimado de aproximadamente 29,598% do seu salário médio, em comparação com os que não possuem pós-graduação. As contribuições do nosso estudo destacam a persistência na desigualdade salarial no setor contábil, mesmo no estado com alta participação feminina. As limitações, o foco apenas em Santa Catarina, sem comparação nacional com outros setores. Sugestão para pesquisas futuras: uma análise de dados nacionais, inclusão de variáveis como raça e nacionalidade, vão utilizar e ajudar aí em estudos futuros. Aqui são as nossas referências e eu agradeço a vocês por participar aqui do nosso congresso. Obrigado, Tatiana. Bom, comentários, perguntas, questões? Eu já não quero fazer mais comentário porque a gente já teve a sessão de Sapiens com a Tatiana e já falei demais. Então agora é com vocês. Eu queria só fazer um comentário, Tatiana, que eu achei curioso, assim, o dado da sua pesquisa, é a quantidade de mulheres, né? A gente pode dizer que é uma profissão daquelas consideradas mais femininas hoje, talvez? Não sei se eu posso dizer hoje. Simone, então, na verdade, existem várias várias participações que o Conselho Federal de Contabilidade, a nível Brasil, né, ele faz para participações para o crescimento dessa valorização e ter profissionais femininas. O âmbito da nossa pesquisa, ele foi um pouco no nível das pessoas que produzem, do time interno de uma empresa contábil ou de uma empresa que tem setores contábeis. Então, nós não investigamos contadores, peritos e auditores. Então, nesse nível, existe uma população, neste momento, mais de homens. Quando a gente foi para o segundo nível da organização, desceu para os empregados, que, como a gente pegou a relação anual das informações ARRAES, ela traz os seletistas, né? Então, nesse âmbito de seletistas, conseguimos constatar que nesse público, claro que olhando a relação anual em 2021, a participação maior nesses códigos de ocupação são, sim, de mulheres. Interessante, Mas, né? assim, Sim? não, eu ia comentar, mas assim, até na universidade, eu sou consultora também, então visito várias empresas contábeis, né? Ah, e muitas delas que a gente adentra, né, são de público feminino. Até o Lucas, ah, eles deram uma ideia na outra sessão que a gente teve de analisar, entrevistando essas pessoas, né, para ver o teor da situação de cada um delas, né? E aí a gente poderia entrar a um nível maior, né, para identificar alguns dados voltados a esse ponto. Mas é um público nessa parte, departamento pessoal, fiscal, contábil, né? É um público mais voltado. Pelo menos aqui no estado foi constatado que são mulheres, público feminino. Então, deixa eu só fazer uma observação sobre isso. Você não acha que valeria a pena vocês explorarem, pelo menos assim como uma observação importante, porque o que me chama a atenção, né? Nas diferentes profissões, e às vezes dentro de uma mesma profissão, como você está colocando aqui,
a gente tem uma tendência de ter as mulheres nas posições mais inferiores, né? Acho que essa é uma coisa importante, que lógico que seu trabalho traz também, mas eu acho que talvez se você trouxesse com mais clareza essa questão da característica da profissão, desse grupo, né? Porque justamente é um grupo em que tem uma quantidade assim extremamente significativa, né, na sua amostra de mulheres, e para não gerar esse pensamento talvez distorcido, né, de uma profissão mais feminilizada, mas também discutir talvez, e aí eu acho que fica então você colocar uma recomendação para esses grupos que estão em posições que talvez sejam, eu posso chamar de mais nobres dentro da profissão, né? Eu acho que valeria um pouco problematizar isso para evitar algum viés também na interpretação, sabe, em relação a essa questão. Fica como uma sugestão, viu, Tatiana? Porque realmente, quando eu vi o número, eu falei, nossa, é impressionante a população feminina nessa profissão. Ok? Muito obrigada. É, eu tinha também colocado um ponto aqui como sugestão, que é algo bem próximo do que a professora Simone comentou. Tem uma parte da discussão que vocês comentam que as mulheres contabilistas, elas sofrem dos mesmos problemas que as mulheres corporativas. Mas qual tipo de mulheres exatamente que vocês estão fazendo essa comparação? Porque a gente sabe que indo para o mundo corporativo, as mulheres que estão no alto escalão têm um certo tipo de dificuldade, algumas barreiras que são específicas para as mulheres que estão naquele nível, mas as mulheres que estão no início da carreira já são outras barreiras. Então, eu tinha colocado esse ponto também para trazer como sugestão, de deixar marcado qual tipo de mulher que vocês estão trazendo e qual essa comparação que vocês estão abordando no trabalho. Eu acho bem pertinente essa tua visão, Manuel, porque realmente quando a gente é da área, daí fala Código Brasileiro de Ocupação e cita os nomes, acho que para a gente que está ali escrevendo é muito. Ah, já vi aquilo muitas vezes, né? Então é legal trazer aquela expectativa, talvez que o Lucas comentou lá na primeira sessão, né? Talvez de abordar isso que não é a nível hierárquico, vamos pensar assim, melhor dizendo, a gente não está explorando o topo da pirâmide, né? Estamos explorando bem legal. Já pontuei aqui também. Muito obrigada. Tatiana, tem uma mais curiosidade, tá? Quando você colocou aqui na sua metodologia, onde na tabela 1 que você colocou as descrições e o número de homens e mulheres e tal, né? Por acaso, quando vocês rodaram, vocês fizeram algum tipo de cruzamento entre grupos para tentar identificar qual desses grupos de técnico de contabilidade, chefe de contabilidade, consultor, como é que está essa comparação em termos de salarial ou de causa e efeito em termos de pós-graduação e tal, né? Essa é uma dúvida, se fizeram ou não, né? Ou só fizeram mesmo a análise macro da coisa. E a outra é se vocês fizeram observaram algum efeito no período da sua série temporal em relação à Covid. Se a Covid teve algum efeito, né, em termos de demissões ou salariais, porque a gente sabe que teve um caos aí em alguns setores onde o pessoal teve corte imediato de metade do salário, né? Professores sofreram muito nesse período, né? Houve demissões, cargas horárias reduzidas pela metade, foi uma confusão. Vocês, por acaso, observaram alguma coisa ou não? Só uma curiosidade. Sim, a primeira pergunta que tu traz, a gente não fez a gente usou o software Stata, né? Então, para fazer essa verificação, mas a gente não cruzou entre eles. Eu acho que é uma boa dica, assim, para até a gente recomendar ali no próprio artigo, como a gente vai fazer alguns ajustes sugeridos aí por todos, né? Como alguma situação para estudos futuros também, mas a gente não chegou a olhar, até não pensamos nisso, na verdade. E a situação, sim, do Covid, eu acabei coletando esses dados também. Eu coletei, na verdade, quando eu fiz os últimos 5 anos, né? E, na realidade, no setor contábil, se teve um aumento de trabalho, por conta do que a gente teve os pagamentos de suspensões e reduções da carga horária que o governo, naquele momento, acabou trazendo.
sistemas, né? E aí o público contábil acabou tendo que trabalhar remotamente, né? Mas assim, teve uma proporção, até daria um próprio estudo isso, né? Não comparamos, mas seria legal realmente fazer um estudo disso. Mas teve sim uma evolução, não teve uma redução de trabalho, assim. Acho que os contadores, puxando para minha área, a gente teve muito mais serviço no período da pandemia do que no resto da vida. Obrigado. Mas muito legal, eu vou até anotar isso também como verificação aqui, muito boa ideia. Ainda temos um minuto ou vamos para outro vídeo? Compartilhar outro vídeo? Acho que sim, né? Já que o pessoal, se não tiver mais comentários, a gente pode passar para o próximo. Terceiro trabalho é Mulheres com Embi na Política Brasileira, uma investigação sobre a adequação à cultura masculinizada e a perpetuação da hierarquia de gênero. Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Manuel Bastos, sou aluno do doutorado da PUC Minas e vou apresentar o trabalho Mulheres que Embi na Política Brasileira, uma investigação sobre a adequação à cultura masculinizada e perpetuação da hierarquia de gênero. Esse trabalho ele é fruto da minha dissertação, que eu fiz no mestrado, orientado pela professora Carolina Maria Mota Santos, também da PUC Minas, e é uma colaboração com o professor Antônio Carvalho Neves, da PUC Minas, e a professora Rebeca da Rocha Grangeiro, da Universidade Federal do Cariri. Inicialmente, eu trago uma contextualização sobre o contexto político brasileiro, onde ele é tradicionalmente masculino, é um ambiente competitivo e fortemente marcado pelo patriarcalismo, o qual coloca as mulheres em situações tênues entre apoio e comportamentos de competição entre elas. E os estudos sobre gênero, eles destacam diversas metáforas da literatura que se referem a como algumas barreiras acabam interferindo na trajetória das mulheres no ambiente de trabalho. E dentre as diversas metáforas, existe a metáfora do fenômeno da abelha rainha, o qual ele descreve que algumas mulheres, ao adotarem ou alcançarem posições mais estratégicas, posições de maiores prestígios, acabam adotando um comportamento que prejudica ou limita a oportunidade de outras mulheres. Contudo, esse fenômeno, essa metáfora, ele não apresenta uma competição natural entre as mulheres, uma rivalidade feminina. A literatura explica que esse fenômeno ocorre tradicionalmente em ambientes que são ocupados por homens e que é marcado por uma forte competitividade. Devido às mulheres vivenciarem diversas experiências de discriminação, ameaças à sua identidade de gênero, violências de gênero, elas acabam adquirindo comportamentos ou se adequando ao sistema e assim reproduzindo alguns mecanismos que acabam dificultando ou limitando as carreiras de outras mulheres. Diante da compreensão da existência do fenômeno da abelha rainha, em que algumas mulheres que atuam em ambientes tradicionalmente masculino e competitivo, como o contexto político nacional, esse estudo ele tem como objetivo identificar se as mulheres que atuam no ambiente político brasileiro apresentam atitudes típicas do fenômeno da abelha rainha, especificamente sobre a adequação à cultura masculinizada e se elas perpetuam o status quo da hierarquia de gênero. E esse trabalho ele se justifica diante da carência da literatura, ou seja, a partir de uma busca realizada sobre os trabalhos do fenômeno da abelha rainha no contexto nacional. Foi identificado 8 trabalhos, mas nenhum abordava o contexto político nacional, e também sobre a necessidade de compreender e desenvolver uma abordagem teórica que reconheça a influência dos contextos de trabalho, do ambiente de trabalho, na configuração das relações entre as mulheres. A literatura deixa alguns comportamentos que são típicos às mulheres abelhas rainhas. Dentre esses comportamentos, se destaca a identificação masculina, onde algumas mulheres utilizam da estratégia da adoção dos traços mais masculinos, o modo de se vestir, o modo de falar e de se comportar, para alcançar traços de comandos em níveis mais altos.
E, além dessa autodescrição como mais masculina, elas também apresentam maior nível de comprometimento e uma maior avaliação de sacrifícios quando comparado com outras colegas. Outro comportamento também abordado pela literatura e que é apresentado no meu referencial teórico é a legitimação do status quo, quando as mulheres são encorajadas a ignorar a existência, ou seja, elas negam a discriminação de gênero que vivenciam dentro do ambiente de trabalho e elas empenham-se em ações individuais, mesmo em contextos que apresentam uma forte barreira à identidade feminina. Ou seja, elas acabam defendendo sistemas meritocráticos e negando ações políticas afirmativas, políticas de diversidade, uma vez que elas acreditam que como estão ocupando aquele espaço, não existe essa discriminação e não é necessário esse tipo de ação. A presente pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, onde foi utilizado um instrumento de coleta a partir de um roteiro semi-estruturado, com base nos estudos sobre gênero e sobre o fenômeno da abelha rainha. A coleta ocorreu no formato online, onde participaram da pesquisa mulheres maiores de 18 anos que atuam no campo político da esfera executiva e legislativa dos 9 estados da região Nordeste e 4 estados da região Sudeste. Não foi acionado nenhum critério de inclusão ou exclusão com base no partido que as mulheres estavam inseridas ou de posicionamentos ideológicos. No total, foram convidadas 390 mulheres, mulheres que tinham seus dados como WhatsApp, e-mail, divulgado nos sites institucionais, e no final 40 mulheres aceitaram participar da pesquisa. Depois da entrevista, todas elas foram transcritas e analisadas pelo método de Gioia, onde inicialmente foi feita uma codificação, dessas codificações foram identificadas algumas temáticas e, por fim, as grandes dimensões agregadas. Os resultados foram divididos em duas grandes dimensões agregadas. A primeira delas adequação à cultura masculinizada. As participantes afirmam que precisam sim aderir e apresentar comportamentos tidos como masculinos, ou seja, elas afirmam que precisam ser firmes, ser mais objetivas, falar palavrão, bater na mesa, ser durona quando é preciso, mas elas reconhecem que esse tipo de comportamento é exigido porque a identidade feminina não é valorizada dentro do espaço político. Referente ao comprometimento com a carreira, elas também destacam a necessidade de ter um maior comprometimento, de se esforçar, de trabalhar bem mais do que seus colegas homens, e também elas destacam a percepção de maiores sacrifícios pessoais, de que se afastar, se ausentar do espaço do lar, das famílias, de realizar decisões em prol da carreira que acabam deixando as escolhas pessoais em segundo plano. Então, existe essa aderência ao comportamento masculino, contudo, a percepção de comprometimento e de maiores sacrifícios não é direcionada às outras mulheres, mas sim aos colegas homens. Discordando da literatura, ele destaca que as mulheres que atuam em ambientes tradicionalmente masculinos e competitivos, elas acabam adquirindo um comportamento que perpetua o status quo, foi identificado uma interrupção do status quo. Ou seja, as mulheres, elas não negam a discriminação de gênero. Todas as mulheres destacaram, em algum momento, alguma situação de discriminação, de desqualificação, de invisibilidade dos seus projetos, de alguma ameaça, seja com elas ou com outras colegas. Então, as mulheres reconhecem sim que existem essas experiências de discriminação e de violência de gênero e, pelo contrário, elas não relutam ao apoio das políticas afirmativas. Todos destacam a importância das cotas e mudanças necessárias. Com isso, o trabalho conclui que, embora as mulheres que atuam no ambiente político elas apresentam uma adesão a comportamentos mais masculinos, elas não apresentam os comportamentos típicos da abelha rainha. Essa adesão aos comportamentos masculinos pode ser explicada devido ao ambiente e o contexto político e as relações estabeleceram forte influência sobre esses comportamentos individuais e as entrevistadas também não legitimam a hierarquia de gênero, ou seja, elas reconhecem fortemente a discriminação e de como isso impacta na sua carreira e elas atuam fortemente na defesa das políticas afirmativas de gênero. E obrigado pela atenção. Obrigado, Manuel. Ok, comentários, perguntas? Posso?
Estou de novo com problema aqui no meu vídeo, não sei se está aparecendo, mas de todo modo, Para mim tá parabéns. tela treta, mas tudo bem. Eu não sei o que houve, perdi a conexão aqui, mas então desculpe. Parabéns, Manuel, assim, gostei muito da tua pesquisa, mais a título de curiosidade para compreender, assim, a tua motivação com relação à própria temática, né, que você pesquisou, que com certeza muito, muito relevante, assim, interessante também. Mas, assim, qual foi a tua motivação para fazer essa pesquisa, né, nesse contexto, né, voltado aí a mulheres? E também o porquê da escolha de buscar executivo e legislativo, que é esse meio político, né, que você coloca, para entender um pouquinho. É, eu comecei a estudar sobre mulheres no mercado de trabalho desde a graduação. É, quando eu estava fazendo curso de administração aqui na Faculdade Federal do Cariri, eu ingressei num grupo de estudo que a temática era sobre discriminação de gênero e atuação das mulheres no mercado de trabalho. E dentre todas as metáforas que existem nessa discussão sobre gênero, sobre discriminação, uma que eu vi que tinha carência aqui no contexto nacional, porque a maioria dos trabalhos eram realizados na Holanda, na França, nos Estados Unidos, sempre em países norte-americanos ou na Europa, era o fenômeno da abelha rainha. Quando eu iniciei a pesquisar sobre essa temática em 2019, só tinha dois trabalhos aqui no contexto nacional. Então, isso foi o que me motivou a focar nessa temática durante a minha graduação, que eu também fiz meu trabalho de conclusão de curso com o fenômeno da abelha-rainha, mas em outro contexto, no contexto acadêmico. Fui identificar se existia esse fenômeno aqui entre as universidades do Brasil. E no meu mestrado, eu também vi um projeto, mas agora para analisar no contexto político. E meu foco em analisar esse contexto político é porque as mulheres que eu acredito que assumem esses cargos, elas possuem um papel social de representar e lutar por essa causa da valorização da identidade feminina. Então, isso foi o que me despertou o interesse em estudar se realmente existe esse fenômeno ou não no contexto, no contexto nacional político aqui. E esses resultados te surpreenderam? É, a princípio, eu esperava que algumas mulheres fossem apresentar esse comportamento da abelha rainha, principalmente mulheres de partidos de direita ou com algumas características ideológicas. Eu não coloquei isso como critério de exclusão na minha pesquisa, então eu convidei todas as mulheres que eu encontrei, tanto e-mail como WhatsApp nos sites institucionais para participar, mas eu não identifiquei uma aderência das mulheres de partido de direita. Elas se recusavam a participar do estudo quando eu falava qual era o meu objetivo. Então, quando eu percebi essa maior quantidade de mulheres do partido de esquerda, eu não me surpreendi muito com os resultados, porque o próprio campo ideológico já defende algumas coisas voltadas à maior ação coletiva, a defesa da diversidade de gênero, a identidade feminista. Então, assim, eu não fiquei tão surpreso com o resultado da pesquisa, mas eu fiquei surpreso com a rejeição das mulheres do campo de direita de não aceitarem participar da pesquisa. Mas aí eu acho que pelo que você coloca se justifica, né, pela própria posição ideológica. Justamente nesse Sim. ponto que eu gostaria de chegar, o fato da seleção, né, de como é que de fato aconteceu essa seleção, e aí você coloca, né, teve muitas recusas aí, então você acaba, vamos dizer assim, olhando um lado só. Eu acho que esse aspecto. Como você também fez essa coleta via remota, né, online, então, talvez pode ser um fator que interfere, e aí a pergunta também iria no sentido de, foi numa análise voltada mais à análise de conteúdo ou voltada à análise de discurso? Porque O método, considerando que essas pessoas também, elas atuam nesse meio político, elas também têm uma articulação, vamos dizer assim, mais voltada a colocar, né, a sua posição a partir do que elas de fato querem enfim, que o interlocutor compreenda, né? Então, assim, talvez induzir um pouco, seria mais nesse sentido aí para saber que cuidados você tomou nesse processo, né? é, o contato, eu entrei nos sites institucionais das prefeituras,
secretaria, tudo para ter esse primeiro e-mail ou WhatsApp para mandar o convite e tudo. Eu, eu não lembro exatamente a quantidade agora, mas eu enviei mais de 390 convites, 370, obtive aproximadamente 79 respostas e 40 realmente participaram das entrevistas. É, eu não tive exclusivamente mulheres de esquerda, tem mulheres de esquerda, de centro e de direita, mas assim, não é uma quantidade que eu consigo equiparar. Então, é bem mais concentrado, acho que 60% são de mulheres de esquerda e outros 40% são mulheres de centro e de direita. Mas tem essa maior participação das mulheres de esquerda. E sobre o método, eu não utilizei nenhum método de nem análise de conteúdo, nem análise de discurso. Meu método de análise foi o método de Gioia. É um método que eu tive contato com alguns trabalhos internacionais, que até uma das colaboradoras desse trabalho, Rebeca, ela tem contato com essa metodologia, que também é uma de análise qualitativa, que ele eh, permite que você também consiga relacionar alguns dados dedutivos com indutivos e que você construa uma dimensão a partir das falas dos entrevistados. Então, não utilizei nenhum método, nem análise de conteúdo, nem análise de discurso. Não, É, lápis meu. Obrigada. quanto tempo que a gente ainda tem? 1 minuto e meio. Ai, depois a gente volta nesse tema. Mas eu queria falar do. Vou só pegar então esse último gancho aí que você falou do Joia. Eu acho que você podia explicar melhor o Joia na análise dos dados, porque tá muito vago. Assim, você falou um pouquinho só da lógica do Joia. E eu acho que precisa ser mais contextualizado, sabe? Você tem que, quando você fala da criação dos primeiros códigos, do código da primeira ordem, dar um exemplo, sabe? Falar assim, eu fiz o análise da primeira ordem, por exemplo, nos meus dados ficou muito claro que muitas das entrevistadas, elas eram contra as cotas. E aí vai lá, e isso virou um código que eu chamei de mulheres contra cotas, sei lá, só dando um exemplo. E aí, depois, juntando com a teoria X, Y, Z, a gente criou essa segunda lógica, segunda ordem da categoria de segunda ordem. E aí depois, aí dá um exemplo. E aí depois eu juntei os temas numa dimensão agregatória, porque, por exemplo, eu percebi que X e Y, eles falavam do mesmo tema geral, e isso gerou essa lógica teórica que eu estou trazendo. Porque o bom do Joia é mostrar essa lógica desde os dados até uma lógica teórica, sabe? Mas eu tô achando que tá faltando um pouco você explicar aqui qual foi esse caminho que você fez e quais teorias também que você está utilizando e por que você utilizou essas teorias, sabe? Porque a lógica é que a primeira, como é que chama os grupos? O primeiro grupo que você criou ele vem dos dados. O segundo grupo, ele já vem encaixando um pouco da teoria. Então, é um misto de teoria e os dados. E o terceiro grupo, que são as dimensões agregatórias, seria basicamente o que você está trazendo de novo, como que você agregou esses temas aí num negócio só e o que você traz de novo. E aí, eu acho que esse é o valor do Joy, para mostrar esse caminho e se trazer essas inovações. E, para além disso, eu acho que você deveria pensar em relações também, dessas dimensões agregatórias que você criou, pensar na relação entre elas e explicar essa relação entre os temas que você criou. Para não ficar só uma lista de temas que você mapeou, entendeu? Mostrar, tentar criar um processo, tentar criar alguma relação entre eles ali, que avança mais o entendimento do que a gente já sabe. Mas depois a gente volta nos outros tópicos, então. Só respondendo de forma bem rápida, realmente no trabalho aqui do SEMEAD eu não consegui descrever muito bem o método, mas na minha dissertação eu descrevo isso de forma mais detalhada. Eu tenho uma figura que eu mostro quais são os códigos de primeira ordem, que eu Hum. mostro as paradas temáticas, depois como construir as dimensões. Então, na dissertação isso está bem mais detalhado. Mas realmente eu vou tentar inserir um pouco mais de detalhe para quando for submeter em alguma revista, como você. Inclusive as tabelas, né? É muito famoso quando você fala Joy, ele já espera que venha aquelas tabelas lá, com os Sim, códigos, etc. Então, garantir que você coloca isso para quando mandar para é, pro Joy, não. na minha dissertação tem a tabela, mas no Né? trabalho realmente. A próximo, compartilhar aqui o próximo trabalho.
O último trabalho da sessão é pau na mesa. Masculinidade hegemônica e a figura competente no contexto do trabalho. Bom, né? Fazer uma apresentação breve do trabalho intitulado Pau na Mesa, Masculinidade Hegemônica e a Figura Competente no Contexto do Trabalho. Eu, Ronan, e a professora doutora Simone Costa Nunes somos autores desse texto, e esse texto decorre de um trabalho maior, que é a minha tese de doutorado, defendida no final do ano passado. Introduzindo esse trabalho, a gente defende que é necessário questionar, sobre uma ótica gerificada, tudo que surge em espaços historicamente delimitados e hierarquizados pela construção social em torno do gênero, como são as organizações, por exemplo. No bojo dessa discussão, a gente promove o debate das competências, que reside tradicionalmente no mundo do trabalho, e faz um atravessamento dessa discussão com a literatura da masculinidade hegemônica. Na fundamentação teórica, em resumo, a gente traz a seguinte argumentação. A plurivalência do conceito de competências, como denuncia a literatura, não pode se perder de vista sobre o risco de se tornar qualquer coisa que a pretenda ser. Nessa crítica, podemos destacar a valorização da figura masculina e o que se espera dela enquanto profissional. Melhor dizendo, critérios que definem um profissional competente parecem se originar de uma base cultural que valoriza atributos da masculinidade hegemônica, normalizando assim o papel do homem como central na construção do mundo do trabalho. A gente traz uma perspectiva crítica sobre a noção de competências. E nessa lacuna teórica, essa crítica que diz que esse conceito é poliforme, difuso, plástico, a gente segue a noção de competências e faz uma provocação para ver o quanto esse conceito poderia estar contaminado ou poderia ser influenciado pela predominância do homem, mais especificamente do homem hegemônico no contexto do trabalho. Bom, sobre a metodologia, temos aqui um trabalho de abordagem qualitativa. Esse trabalho foi guiado pela análise do discurso crítico. E pensamos na pertinência de entrevistar em profundidade, por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado, profissionais de recursos humanos, 15 profissionais de recursos humanos. Todos eles com incontestável experiência prática junto à noção de competências no contexto organizacional e que poderiam contribuir para a nossa análise. Sobre os resultados, em resumo, a gente traz que a noção de competências resulta em discursos e práticas no contexto das organizações que guardam mais relação com a masculinidade hegemônica do que com o seu entendimento enquanto chato, o que mais queira a literatura dizer sobre as competências. O discurso das competências, ao exemplificar o que seria pessoa competente, se encerra no homem hegemônico e no exercício desse tipo de masculinidade, a masculinidade hegemônica do negócio. A discussão sobre competência nas organizações, na prática, acaba caindo num lugar raso, que remete a julgamentos elementares sobre como deve ser o homem hegemônico e a sua histórica posição protagonista no mundo do trabalho. O entendimento tradicional, a gente resgata para essa discussão, o entendimento tradicional das competências enquanto a tríade chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. E quando a gente analisa o discurso sobre as competências, e nesse discurso aparece muito a marcação das competências enquanto chá, a gente vê um destaque muito grande, não para essa tríade, mas para uma figura hegemônica, para uma expectativa do que seria a pessoa competente. E essa expectativa, essa figura, é, naturalmente, incontestavelmente, a figura masculina. O homem mais honrado, o homem prestigiado, o homem que lidera os negócios. A naturalização desse homem hegemônico, desses espaços de trabalho, confere, então, um modelo mental sobre como as organizações devem funcionar. Conferem o status quo. Essa naturalização decorre, sobretudo, da proteção mútua que um membro da masculinidade hegemônica confere ao outro e da naturalização da figura competente. Há uma naturalização de uma fotografia, onde a gente vê pessoas iguais, quando a gente pensa no signo por trás da noção de competências. Um recorte fotográfico do que seria pessoas competentes nas organizações, traria para a gente uma imagem em que as pessoas seriam muito parecidas entre si. Quais pessoas seriam essas? Pessoas representativas da masculinidade hegemônica. A gente conclui, assim, que o domínio sobre as competências no contexto organizacional não pertence à área que dela cuida, à área de recursos humanos, ou aos seus fazedores enquanto profissionais de recursos humanos.
estão todos submetidos ao domínio de um discurso dominante, no qual a concepção de uma forma honrosa de masculinidade determina a ordenação do poder dos negócios e utiliza a noção de competências como ferramenta ideal, alheia às críticas. Assim, a noção de competências e o uso que se faz dela pertence a uma agenda que reflete a hegemonia masculina que historicamente se impõe no trabalho. A noção de competência seria, então, um anteparo, uma proteção para a liderança masculina lograr os melhores lugares e se manter enquanto privilegiada nos espaços de trabalho e na sua honrosa dominância, na sua honrosa hegemonia nas organizações. Bom, obrigado. Agradeço a atenção de todos nessa breve apresentação do texto. Convido a todos que façam a leitura do texto completo e deixo aqui o meu contato e o contato da professora Simone e estamos abertos para ampliar essa discussão. Muito obrigado. Obrigado, Ronan, então, que não está aqui hoje conosco, mas a Simone está. Obrigado, Simone. Então vamos lá, Desculpa, comentários. passou para o próximo vídeo e saiu um som aí. Oi? Ah, tá, no YouTube. Desculpa, desculpa. Tá, tranquilo. Comentários, questões? Eu posso começar. É, professora, professora Simone, eu, como sugestão no trabalho, eu acho que seria interessante acrescentar na parte um pouco mais de descrição sobre os profissionais que foram entrevistados. É, no resultado, a gente consegue identificar que tem algumas mulheres, tem homens, mas a gente não consegue ver realmente qual é o perfil desses entrevistados. Então, acho que ter algum parágrafo ou alguma tabela com alguns detalhes, algumas características sobre os participantes seria bem interessante, até para ajudar a gente a identificar, quando as falas são citadas, quem é que está falando sobre aquilo. Assim, ter uma imagem de quem está falando sobre aquele aspecto. E um questionamento que eu tive é que no trabalho vocês apontam que esse pensamento crítico sobre competência a partir de um olhar da masculinidade hegemônica dos profissionais de recursos humanos é uma temática nova, né? É algo inaugural. Vocês descrevem dessa forma. E que o RH, e que o profissional de RH ele não tem competência para definir ou apontar o domínio sobre essas competências. Ele não tem esse controle sobre isso. Mas em algum momento do discurso, vocês chegaram a refletir de como o profissional de RH ele pode auxiliar, ou ele pode contribuir na construção ou na ruptura desse padrão de competência para a construção do novo perfil, do novo conceito de competência. Como é que o profissional de RH ele pode contribuir nesse aspecto? Eu acho que se também tivesse como colocar isso na parte da conclusão, ou lá na discussão mesmo, trazer um pouco sobre isso, qual seria o papel dele além de refletir, mas como contribuir, acho que seria bem interessante para o trabalho. Bacana, Manuel, estou anotando aqui, né, para a gente colocar, especialmente essas informações do perfil dos participantes, né, que ela está bem detalhadinha na tese. Esse trabalho, gente, é o resultado da tese do Ronan, né, na PUC Minas. E quando você coloca essa questão, né, do profissional de RH, eu fico me lembrando assim de algumas falas, sabe, dos entrevistados, porque os entrevistados, essas 15 pessoas, todos eram da área de RH. A gente tinha especialistas, consultores, diretores, coordenadores, então pessoas em diferentes níveis também na área de RH, né? E uma coisa que o Ronan relatou foi que, na medida em que ele ia caminhando nas entrevistas, no começo, todo mundo ia pelo discurso oficial, né? Falando do chá. Então, aquilo que está internalizado em relação à questão, né, da noção de competências nas organizações, aparecia ali no começo, na fala das pessoas, tudo muito enquadradinho, né? Mas o Ronan percebeu que, ao longo do tempo, com as novas perguntas, as pessoas iam ficando incomodadas, sabe? E aí o incômodo começou a aparecer quando elas se tocaram como que elas estavam ali no ambiente em que a questão estava tão já naturalizada que ela não era percebida,
né? Então, alguns chegaram a dizer o seguinte: nossa, agora que você está falando, é que, assim, parece que caíram todas as fichas, né? E aí o próprio profissional de RH se percebeu como um reprodutor, né? Dessas questões ideológicas de gênero assim, como que no cotidiano do trabalho aquilo ali vinha passando despercebido, né? Então, foi uma coisa interessante, sabe, Manuel? Porque quando você coloca assim sobre a questão de como ele pode contribuir, né? Eu acho que é algo interessante para a gente pensar, porque a constatação deles, assim, generalizadamente, é de que eles estavam ali só reproduzindo o discurso oficial, né? Então, assim, por exemplo, uma entrevistada dizendo, olha, a gente tem ali o objetivo de incluir mais mulheres, né? E aí a gente também traz a diversidade aí dentro dessa lógica, mas no final das contas, quando você contrata aquela mulher, quando você fala assim, na verdade, eu não contratei uma mulher, eu contratei um homem. A entrevistada falou isso, porque ela falou: olha, era uma mulher, mas é só a aparência de mulher, porque a gente estava contratando alguém que estava ali num padrão masculino, né? Então, eu acho que esse tipo de fala espelha um pouco isso, sabe, Manuel? Talvez essa até da questão da contribuição, porque na prática eles se perceberam como reprodutores do discurso, sabe? Eu acho que essa fala foi a fala mais interessante dessa entrevistada, né? Falava assim, gente, olha, trouxemos uma mulher, mas quando a gente olhava, falava assim, não, nós trouxemos foi mais um homem vestido de mulher. Não é interessante? Acho que são, assim, tem coisas muito interessantes, né? Eu achei que nessa, nessa mesa nossa aqui, essas discussões sobre gênero, mostram assim, como é importante, né, a gente trabalhar em diferentes sentidos a questão de gênero, porque é tão naturalizada a questão do que é feminino, do que é masculino, né, que a gente vai reproduzindo as mesmas as mulheres, né? Inclusive, eu queria até aproveitar para te perguntar uma questão, Manuel, no seu trabalho, né? É que, assim, eu não vi isso e não sei se está na discussão, mas a impressão que me passa é que quando a mulher, às vezes, ela está em posições mais elevadas na organização, a questão do fenômeno Queen Bee, né? Passa pela não adesão à lógica da sororidade. Eu acho eu não sei, pelo menos nesse trabalho, não fica tão evidente assim na sua discussão, sabe? E a impressão que sempre me passou é que a mulher Queen Bee, né? Ela acaba fugindo dessa lógica da sororidade. Isso é fato? A literatura sobre o Fernando Quimby, ela, assim, dos estudos que eu vi, ele nunca faz nenhuma relação direta com a sororidade ou com a identidade feminista. Então, Aham, é uma carência que tem no campo, e principalmente na discussão de trazer trabalhos que relacionem, para identificar se realmente as mulheres Queen Bees, elas são antifeministas, se elas não apresentam comportamento de sororidade, porque a literatura, até o momento, ela apresenta três comportamentos específicos, que é essa autodescrição, e essa autodescrição é tanto no modo de se vestir, de se falar, de se comportar. O segundo comportamento, que é consequência dessa autodescrição, é o distanciamento de outras mulheres, que é um distanciamento, ela começa a andar com os colegas homens, começa a falar, assim, participar daquele grupinho, então ela começa a se distanciar, e o terceiro é essa reprodução do status quo, né? Que ela nega a discriminação de gênero, se eu estou nesse local aqui, nessa posição de destaque, é porque eu mereci e porque eu consegui, porque não tem discriminação. Então ela nega a discriminação, ela defende uma ideia meritocrática e ela nega todas as políticas que têm o objetivo de trazer alguma diversidade ou que auxilie esses grupos minoritários. Então tem esses três comportamentos apontados na literatura. O que alguns trabalhos eles tentam refletir é sobre essa questão da sororidade e da identidade feminista, mas nenhum trabalho examinou especificamente sobre isso, até o momento do que eu li. É sempre algo que eu deixo como também sugestão de trabalhos futuros, que é uhum, analisar outros comportamentos. sim.
Eu achei isso muito interessante, né? E aí, gente, só mais um comentário, né? É que o seu trabalho, assim, nossa, gente, ele mostra assim, uma violência, né, com a mulher nesse âmbito político, que eu acho assim, meu Deus, na hora que eu li o trabalho, eu fiquei assim, bem impactada, né, com o nível de violência que essas mulheres têm sofrido nesse meio, né? Mas aí eu ia chamar a atenção até o título do trabalho, né, que o Ronan escolheu, o Pau na Mesa, porque isso, gente, aparecia nas entrevistas, assim, quase todas falavam, né? Numa reunião, falavam assim, não, porque tem que colocar o pau na mesa, né? Então, assim, quando você para e olha, né, a mulher nesse contexto, assim, né, como é que a mulher se coloca diante dessa linguagem, né? E ela convivendo ali nesse meio com até uma linguagem que é extremamente masculinizada, né? Mas só deixar aí que vocês têm perguntas, né, gente? Fica à vontade. Obrigada. Ô, Simone, para onde você está pensando em mandar esse artigo? Para onde? Nossa, Qual revista? nós não fizemos uma escolha ainda não. Lucas, você tem uma sugestão? Até tem, na verdade, mas é um jornal internacional, não sei se vocês estão interessados. O Organization, eles publicam muitos artigos críticos. Eu acho que seria um bom lugar para mandar esse artigo. Mas aí, se mandar para lá, eu acho que teria que ter uma substanciar um pouco mais na questão da lógica de profissionalismo, sabe? Tem vários estudos já que falam, até o próprio Jonas já deve ter publicado alguns estudos sobre isso, trazer mais essa lógica do profissionalismo, o que é o profissionalismo, esses estudos todos que já falaram sobre esses tópicos, e deixar mais claro o que vocês estão trazendo de novo. E aí até também eu acho que a questão das competências poderiam falar um pouco mais, ter uma visão, não necessariamente de RH, mas trazer uns estudos que falam sobre isso, sabe? Das competências, como as competências são criadas de uma forma muito neutra, né? Que a gente sabe que fala que é neutra, mas na verdade reforçando a imagem do homem branco, cis, hétero, etc. E até para criticar esses estudos, essas teorias, porque se você pensar, a gente ensina isso o tempo todo, eu ensino o recurso humano, nem chego a questionar essas coisas né, na sala de aula. A gente fala, é assim que é feito, a gente cria aqui critério de competência, critério de performance, e não tem essa crítica. Então, eu acho que seria um ponto bom também de vocês se reforçarem, né? Que a literatura ela é muito acrítica quando Uhum. fala dessa questão de competência e que vocês estão trazendo essa visão mais crítica. Então, eu acho que esse journal pode ser bom, Organization. Organizations. Aham. É, Ótimo. não, Ótimo. Organization, só Organization. No Organization. plural, não. É. No plural ou no singular que você Não, falou? singular, singular. Vou Singular. mandar até o Organization. link aqui no chat. Deixa eu ver Aham. aqui. Bacana. Ver qual que é. Porque tem muito journal com nome, às vezes, muito parecido, né? Ainda mais Organization, né? Porque tudo é Organization. Aham. E aí a gente faz uma consulta em relação a ele. Obrigada pela dica. Estou colocando, anotando aqui as dicas de vocês também para a gente discutir lá, né? Eu e Rona. Beleza. Joia, eu vou copiar ele aqui. Obrigada, viu, Lucas? Vamos abrir então para discussão mais geral, né? Se vocês quiserem voltar para outros artigos, os outros artigos que vieram antes, outros comentários. Bom, eu vou começar então. Que eu tenho um comentário do artigo do Manuel que a gente não conseguiu falar muito. Eu acho que você precisa aproveitar melhor esses dados, ô Manuel, porque você tem 40 entrevistas, a Simone também falou da agressividade, sabe? A Juliana também questionou, fez perguntas sobre a amostra, e, na hora que você explicou aqui, você falou que teve uma diversidade, querendo ou não, por mais que não seja comparado de esquerda ou direita, etc., tem uma diversidade de perspectiva entre essas pessoas, sabe? Então, eu acho que você podia explorar um pouco mais isso. E mesmo se você tiver alguma pessoa que foi uma exceção, por exemplo, que chamou a atenção, mas que corroborou o que você está falando, eu acho que você poderia usar isso a seu favor, sabe? Na hora que está mostrando os dados. Não sei se esse é o caso, mas se tiver esse caso de exceção, assim,
que corrobore os outros pontos que você está trazendo, seria até reforça os pontos que você tá trazendo. Então, acho que você podia aproveitar melhor, talvez criar, tipo, tipos de comportamento, sabe? Como que as mulheres estão pensando, sei lá, 3 formas diferentes, como elas estão atuando, como elas estão pensando, né? Para não gerar essa coisa homogeneizada de todas elas são a favor da cota, ou todas elas estão entrando nessa lógica aqui. Trazer uma nuance maior aí, eu acho que seria legal. E aproveitar também essa questão do contexto brasileiro. Eu acho que o contexto brasileiro é muito complexo, é muito ambíguo, ao mesmo tempo que a gente avança muito em questão de diversidade, a gente tem essa agressividade, sabe? Então, ver como que você consegue aproveitar isso de uma melhor forma, não só em mostrar essa riqueza do contexto, mas também para a teoria, sabe? Como que isso expande o que a gente já sabe sobre a teoria que você está usando, não necessariamente só com o INBI, mas talvez você coloque algum outro ponto de alguma outra teoria. Mas pensar nisso, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar mais o contexto, especialmente o contexto brasileiro, que eu acho que é muito, muito extremo, assim, né? Ter esses casos. Uma agressividade tão clara e, ao mesmo tempo, uma diversidade que caminha, assim, a gente vê progresso ao longo do tempo. Hum, Lucas, eu agradeço pelas contribuições, pelos comentários. Eu vou tentar adicionar, sim, essa parte sobre a, esse aspecto mais brasileiro. Na minha dissertação, eu trago uma parte toda do referencial falando sobre o contexto político nacional, como se deu essa revolução e ainda como as mulheres enfrentam a dificuldade de se inserir nesse campo. Então, eu vou tentar trazer um pouco disso para o meu trabalho. Realmente, eu não trouxe isso no meu referencial. E sobre os comportamentos, tem até alguns comportamentos que, no momento que elas iniciam a fala, a gente percebe que tem essa discordância, mas logo em seguida a gente vê que já tem uma mudança. Por exemplo, teve uma participante que ela citou que antes de iniciar no cargo político, ela era contra as cotas, contra as políticas afirmativas. Mas hoje ela percebe que ela vivia numa bolha. Se não existir as cotas, não tem aquela quantidade de mulheres como candidatas. Inclusive, hoje ela já pede que não seja, as cotas não sejam mais nem como 30% de mulheres candidatas, mas sim de mulheres eleitas. Então, assim, ela já percebe a necessidade e uma mudança. E todas destacaram essa necessidade de mudança do sistema de cotas de gênero na política. Aí eu também cito a questão do comportamento masculino. Eu, eu quebro, não, eu bato na mesa quando é preciso, eu grito, eu falo palavrão, eu xingo, mas isso é porque eu sou obrigado, porque se eu não falar isso, se eu não fizer isso, ninguém me escuta, ninguém para me ouvir. Então, elas reconhecem, mas tem uma justificativa logo em seguida. Por isso que tem um comportamento muito eh, padrão, um comportamento assim. Eu também não sei se como a gente faz uma entrevista e uma mulher política, ela tem que ficar se policiando o que ela vai falar, tudo. Mesmo eu, no momento da entrevista, falando que eu não iria divulgar o nome dela, que ia garantir o sigilo, mas existe uma politização da sua fala, do que é que você pode falar ou não. Então, eu acho que seria muito estranho chegar uma mulher vereadora e falar que não apoia as políticas de gênero. Então, tem também esse policiamento na fala. Agora, isso eu acho que eu preciso também colocar no meu trabalho. Eu acabei refletindo ao longo daqui da sessão que eu não coloquei. Eu preciso adicionar também isso, que existe esse policiamento do que vai falar, né? Com certeza. Eu acho que qualquer entrevista tá sujeita a isso, né? Porque as pessoas, na hora que você vai falar que vai entrevistar sobre determinado tema, a pessoa já meio que tenta responder, mesmo que inconscientemente, já tenta responder o que ela acha que a gente quer que ela responda. Mas no seu caso, talvez isso seja mais extremo, isso é importante você enfatizar isso. Mas não necessariamente um problema. E aí você pode contornar isso, eu acho, com a sua própria análise mesmo. Você dá uma analisada no que elas estão falando, ou em possíveis contradições, ou em pontos que não estão batendo, sabe? Num momento ela fala uma coisa, no outro momento ela fala outra. Essa coisa que você falou, imediatamente já percebe. Mas daí você pode colocar isso como um ponto também de atenção, ou pode virar até um ponto da parte da análise também, se fizer sentido. Tentar contornar isso, sabe? Ao invés de ser uma fraqueza, ser um ponto que você está trazendo a mais.
Obrigado pela contribuição. Eu vou tentar fazer isso. Tá mutado. Eu só estava falando outros comentários, outras perguntas. Não, se a gente não tem outros comentários, eu acho que a gente pode encerrar a sessão. Vamos tirar uma foto de todo mundo. Ah, é a foto. Que A tá foto. ótimo. Vai tirar uma foto? Opa! A outra sessão, o Manuel tirou uma foto dele enorme e Não, não foi eu, o ali foi participante Paula. todo pequenininho aqui. Não, ali foi Paula. Que eu tava falando, aí ficou a tela. Eu posso tirar agora? Sim. Pronto. Eterniza e manda para gente, Manuel. Vou mandar Manda aqui no no chat chat. aí. Eu também coloquei Legal. o link já para avaliar a sessão. Então, Ó, a beleza. Juliana, Bom Juliana, demais. infelizmente, ficou uma tela preta só. É, Eu aqui. foi A legal. Tati Tá vai me na nossa auxiliar a agenda também. solucionar isso. Não compreendo o que acontece. Lá na nossa agenda a gente consegue também avaliar. Vocês viram, né, gente? Uhum. Na agenda lá do SEMEAD. Sim, É. tem um link. Já fiz minha avaliação. Show de bola, pessoal. Já fez? Foi rápido? É, Oh, aqui a gente não pode perder tempo, não. Aproveitar a oportunidade. pessoal, Fazer o então tá log. bom. Tá ótimo. Obrigado pela participação. E aí, boa sorte com o trabalho aí, com a melhoria e com a publicação, né? Espero que todos publiquem rapidamente. E é isso, então. É Ô, isso aí, Lucas, pessoal. obrigado, viu? Obrigado, gente, aí pelas dicas, tá? E É, vou tentar melhorar alguma coisa também para a gente publicar mais rápido, né, Lucas? Sim. Tá bom? agradecemos também, pessoal. Bom conhecê-los. Prazer estar com Obrigada, você. pessoal, também. Obrigado. Prazer Prazer, tudo de conhecê-lo. bom. Tchau, Prazer. tchau. Até mais, tchau. Tudo de Tchau. bom.